Aposente-se aos 40. O segredo que o governo não quer que você descubra. Como o movimento FIRE pode libertar você. Se você entender o jogo antes que seja tarde. Se alguém dissesse que você pode se aposentar aos 40 anos, sem ganhar na loteria, sem herança, sem abrir mão do conforto, você provavelmente riria. E com razão. No Brasil, a aposentadoria parece cada vez mais distante, com regras mais duras, salários achatados, e um sistema que te empurra para trabalhar até o último suspiro. Mas e se existisse um caminho paralelo, fora da rota tradicional? Existe. E ele já transformou a vida de milhões de pessoas no mundo. O nome disso é FIRE. Financial Independence Retire Early, traduzindo para o português, Independência Financeira e Aposentadoria Antecipada. Neste vídeo vamos destrinchar o que é o FIRE, por que o governo jamais incentivará esse movimento, como ele pode funcionar aqui no Brasil e quais os riscos e desafios ocultos desse estilo de vida que prega a liberdade como prioridade absoluta. Mas afinal, o que é o movimento FIRE? FIRE é um movimento financeiro e filosófico que nasceu nos Estados Unidos nos anos 1990 e explodiu após 2008, com a crise do subprime. A ideia é simples, porém radical. Acumule o máximo possível de dinheiro no menor tempo possível, invista bem. E ao atingir um valor que gere renda passiva suficiente, pare de trabalhar. Termos-chave: renda passiva. Dinheiro que você ganha sem precisar trabalhar diretamente por ele, exemplo, dividendos, aluguéis, juros. Safe Withdrawal Rate, ou na tradução, taxa de retirada segura. Percentual do patrimônio que você pode gastar por ano sem risco de ficar sem dinheiro. A mais famosa, 4% ao ano, estudo Trinity, da Trinity University no Texas. Exemplo: se você tem R$1 milhão investido e vive com R$40 mil por ano, você está tecnicamente FIRE. A origem ideológica do FIRE e sua relação com o pensamento liberal. O movimento FIRE não surgiu apenas como uma técnica financeira. Ele é, antes de tudo, uma resposta ideológica a um sistema de vida baseado em consumo, dependência do Estado e escravidão moderna por boletos. A maioria dos adeptos do FIRE tem um denominador comum: desconfiança profunda das estruturas estatais e do sistema tradicional de aposentadoria. As raízes intelectuais. FIRE dialoga com os princípios do pensamento liberal clássico e libertário, mesmo que muitos dos seus adeptos não o saibam. Vamos então aos pontos de convergência. Ludwig von Mises fala em ação humana como busca por liberdade e propósito. O FIRE é isso: uma ruptura com a servidão da rotina imposta pela sobrevivência financeira. Friedrich Hayek, ao criticar o planejamento central, sustenta que o indivíduo deve decidir sobre sua vida, inclusive quando parar de trabalhar. Milton Friedman defende a soberania do indivíduo sobre os frutos do seu trabalho. O FIRE leva isso ao extremo. Se eu trabalho e produzo, por que devo trabalhar até os 70 anos se posso viver com menos e viver livre? O FIRE é, portanto, uma forma moderna de resistência ao sistema previdenciário estatal, às narrativas de sucesso ligadas ao consumo e ao ciclo infinito de dependência. Anticonsumismo como revolta. Muitos adeptos do FIRE passam por uma transformação existencial. Eles percebem que não precisam de um carro novo a cada 3 anos. A casa maior gera mais dívida, não mais felicidade. A promoção no emprego custa tempo de vida. Então essa consciência gera o que podemos chamar de consumo crítico. E aqui o FIRE se torna subversivo. Ele não apenas contesta o Estado, mas também a cultura corporativa que transforma o ser humano em engrenagem. Por que o governo não quer que você descubra o FIRE? A ideia de que você pode conquistar independência financeira e sair do jogo é, para o sistema, ameaçadora. Isso por 3 razões principais. 1. Menos impostos. O FIRE incentiva o cidadão a consumir menos, trabalhar menos e depender mais dos próprios investimentos. Isso significa menor arrecadação de ICMS, IPI e ISS, PIS e COFINS, redução no recolhimento de INSS e IRRF. Ou seja, o FIRE desafia a base do sistema tributário, que é baseado no consumo e no trabalho assalariado contínuo. 2. Menos dependência do Estado. A lógica da previdência pública é simples. Todos devem contribuir por 35 a 40 anos, onde o Estado paga uma aposentadoria que mal cobre os custos da vida.
O FIRE é uma espécie de deserção desse contrato. 3. A quebra da narrativa de sucesso. Ao dizer que você não precisa trabalhar 40 anos para viver bem, o FIRE rompe com o dogma de progresso via carreira, e isso é um golpe na cultura escolar, universitária e empresarial. FIRE no Brasil. Um sonho possível ou utopia importada? O FIRE nasceu em países como Estados Unidos e Canadá, onde o acesso a investimentos com baixas taxas, estabilidade monetária e regras fiscais previsíveis favorecem o planejamento de longo prazo. Mas, será que dá para fazer FIRE no Brasil? Os desafios brasileiros, inflação volátil. Ao contrário de países desenvolvidos, o Brasil tem uma longa história de inflação imprevisível. Isso corrói o poder de compra da renda passiva. Carga tributária complexa e punitiva, desde o IR sobre investimentos até o IOF, passando pela taxação de dividendos, que está sempre no radar. O investidor brasileiro precisa lidar com um ambiente tributário instável, educação financeira baixa. A maioria das pessoas ainda está presa a dívidas de curto prazo, financiamentos longos e uma cultura de consumo imediatista. Pressão social e cultural. No Brasil, parar de trabalhar aos 40 não é apenas raro, é mal visto. A cultura do trabalhar muito para ter sucesso ainda é dominante, e quem tenta sair disso é visto como folgado ou snob. Mas calma, a esperança e a estratégia. Adaptar o FIRE ao Brasil não é impossível, exige inteligência, resiliência e conhecimento do nosso ambiente econômico. 5 estratégias fundamentais para adaptar o FIRE ao Brasil. 1. Investir em ativos dolarizados, offshore ou via BDRs, ETFs. Isso protege o poder de compra contra a desvalorização do real. 2. Buscar rentabilidade real acima da inflação e IPCA+. Usar títulos como Tesouro e IPCA+, com foco no longo prazo. 3. Montar portfólios híbridos, combinar dividendos, FIs, renda fixa e dólar. Não depender de um único fluxo. 4. Reduzir o custo de vida de forma estratégica. Enxugar não significa viver mal, mas viver com foco. 5. Reavaliar o conceito de aposentadoria. No Brasil, o FIRE não precisa significar parar totalmente, mas trabalhar com propósito, sem a obrigação de ganhar dinheiro. Qual seu tipo de FIRE? Vamos ver aqui suas versões. Com o tempo, o FIRE se desdobrou em várias versões, adaptadas a diferentes perfis e contextos. Veja as principais. Lean FIRE, vida extremamente simples. Orçamento enxuto e minimalista. Patrimônio menor, exemplo. R$500 mil a R$800 mil. Requer disciplina espartana. Fat FIRE. Estilo de vida confortável, sem abrir mão de luxos. Maior patrimônio, 2 a 5 milhões de reais. Ideal para quem quer manter viagens, bons restaurantes, plano top de saúde. Coast FIRE. Acúmulo rápido nos primeiros anos de trabalho. Depois, deixa o dinheiro crescer sozinho até a aposentadoria tradicional. Trabalha por prazer sem se preocupar com aportes. Barista FIRE. Termo nos Estados Unidos para quem faz FIRE parcial. Reduz jornada e pressões ao mudar de carreira, por exemplo. Vira freelancer, professor, pequeno empresário. Mistura liberdade com alguma renda ativa. Casos reais de FIRE no mundo e tentativas no Brasil. No mundo, o movimento FIRE cresceu com o surgimento de personalidades e blogs que documentaram com extrema transparência suas jornadas rumo à independência financeira. Aqui estão alguns dos casos mais notáveis. Mr. Money Mustache dos Estados Unidos. Seu nome real é Pete Aidini, engenheiro de software que se aposentou aos 30 anos. Construiu patrimônio de cerca de $600 mil e passou a viver com menos de $25 mil por ano. Criou o blog MrMoneyMustache.com, que virou referência global no FIRE. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa de menos ego. Pete Aidini. Vicky Robin, norte-americana. É autora do livro Your Man or Your Life, considerada uma das bíblias do FIRE. Popularizou a ideia de que cada hora de trabalho deve ser convertida em valor de vida, e que o verdadeiro rendimento não é o financeiro, mas o tempo livre. Choose FIRE. Podcast criado por Brad Barrett e Jonathan Mendonça, um dos maiores podcasts de finanças pessoais dos Estados Unidos.
Entrevistam semanalmente pessoas comuns que atingiram o FIRE com diferentes perfis: professores, motoristas, autônomos. No Brasil, o movimento ainda é recente e pouco difundido, mas começa a ganhar força com influenciadores e canais de finanças. Ainda assim, os casos documentados são raros. Leandro Ávila, podcast Vida nos Trilhos, fala sobre simplificação de vida e construção de liberdade financeira. Primo Rico. Thiago Nigro, embora não use o termo FIRE, compartilha a filosofia de liberdade por meio do acúmulo de capital. Canal Economirna toca em pontos do Coast FIRE e educação para a independência financeira. Agora vamos aos exemplos gráficos e simulações de FIRE adaptados ao Brasil. Tempo para atingir FIRE conforme o aporte mensal. Brasil 8% ao ano. Este gráfico ilustra como diferentes perfis de investidores, Lean FIRE, Barista FIRE e Fat FIRE, podem alcançar a independência financeira ao longo do tempo, assumindo uma taxa de retorno anual de 8%. Impacto da inflação brasileira sobre o patrimônio FIRE, 30 anos. Este gráfico mostra como a inflação corrói o poder de compra do patrimônio FIRE ao longo do tempo, com 6% a 8% ao ano, algo comum no Brasil. Uma meta de 1,5 milhões de reais hoje exigirá mais de 12 milhões de reais em 30 anos para manter o mesmo padrão de vida. Trade-off. Tempo necessário para atingir FIRE conforme padrão de vida. Este gráfico mostra que quanto maior o seu custo de vida, conforto desejado, mais anos você precisará trabalhar e acumular patrimônio. Exemplo, com um custo de 30 mil reais ano, o FIRE chega em 17 anos. Com 120 mil reais ano, pode levar quase 33 anos. Simulação de renda passiva com portfólio híbrido, Brasil. Esse gráfico mostra a evolução de um portfólio diversificado com aportes mensais de 4 mil reais, alocado em 30% ações, 30% FIs, 25% renda fixa, 15% dólar offshore. Resultado: em 30 anos, o investidor pode ultrapassar os 6 milhões de reais acumulados, o que pode dar errado no caminho do FIRE. E como evitar? Apesar de promissor, o FIRE não é um caminho garantido. Existem riscos, e são muitos. Mas como diria Hayek, o conhecimento e a previsão não garantem o controle do futuro, mas aumentam a chance de escolha racional. Riscos principais: subestimar a inflação. Como vimos no gráfico 2, o aumento do custo de vida pode destruir a renda passiva em poucos anos. A saída é investir em ativos que reajustam pela inflação IPCA+, e manter parte do patrimônio dolarizado. Problemas de saúde inesperados. Aposentar cedo significa abrir mão do plano de saúde corporativo. Muitos esquecem de planejar esse custo, que pode triplicar após os 60 anos. Erro de cálculo na taxa de retirada. O famoso 4% ao ano é uma média baseada na economia americana. No Brasil, pode ser necessário trabalhar com 3% ou menos, especialmente em anos de crise. Ilusão de estabilidade. Patrimônio é diferente de liquidez. Uma carteira de FIs ou ações pode cair 30% em uma crise, comprometendo anos de disciplina. Solidão ou desconexão social. Muitos atingem o FIRE e percebem que o trabalho dava estrutura emocional e social. É por isso que o conceito de Barista FIRE, trabalhar em algo leve, criativo, com liberdade, cresce tanto. Um plano de 5 passos para atingir o FIRE no Brasil. Vamos ao concreto. Se você deseja trilhar esse caminho, aqui está um plano estratégico. Passo 1. Entenda seu custo de vida real. Trace seu gasto anual com moradia, alimentação, transporte, saúde e lazer. Corte o que é supérfluo. Faça sobrar. Passo 2. Escolha um tipo de FIRE. Lean, Barista, Fat, Coast. Defina qual combina com seu estilo de vida e objetivos. Passo 3. Simule sua meta FIRE. Por exemplo, gasto anual de 60 mil reais, meta de 1,5 milhões de reais, com base na regra dos 4%. Use o gráfico 1 como guia para ver em quanto tempo poderá chegar lá. Passo 4. Monte seu portfólio híbrido. Use uma combinação entre Tesouro IPCA+, fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos, ETFs de dólar ou ativos no exterior. Passo 5. Ajuste o plano anualmente. A cada novo ano, reavalie inflação, câmbio, mercado e aporte.
A liberdade exige vigilância constante. Então FIRE é sobre dinheiro? Resposta: não, na verdade ele é sobre liberdade. A verdadeira riqueza não é o que você possui, é o tempo que você pode controlar. No fundo, o movimento FIRE não se trata de finanças, mas de soberania individual. Ele representa a recusa em aceitar uma vida projetada por outros. Escola, faculdade, trabalho, aposentadoria aos 70, descanso aos 80, morte aos 85. O FIRE não é para todos, mas o desejo de liberdade é universal. E talvez, no Brasil de hoje, onde tudo parece nos forçar a permanecer dependentes, o FIRE seja uma das ideias mais revolucionárias que podemos explorar. Este não é um vídeo sobre dinheiro, é sobre liberdade. Inscreva-se no Raiz do Capital e compartilhe esse conteúdo com quem está pronto para mudar de vida. Raiz do Capital, liberdade, mercado e conhecimento.